Olá, esse é nosso segundo vídeo. E nesse vídeo nós vamos abordar assuntos pertinentes à nossa unidade 2. Na unidade 2, então, nos é colocado sobre a definição e delimitação do tema. Bom, quando nós fazemos uma pesquisa, a primeira coisa que nós precisamos fazer é planejar. A pesquisa ela não acontece da noite para o dia. E para que nós tenhamos uma boa pesquisa, nós precisamos de um bom planejamento. E esse planejamento ele se inicia pensando sobre o que queremos pesquisar. Será que meu assunto é pertinente para essa pesquisa? O meu tempo para pesquisar vai ser suficiente? O meu assunto é muito complexo? Vai ter pertinência acadêmica esse assunto? Então, a primeira coisa é pensar sobre qual o tema nós iremos pesquisar. Então, nós precisamos, então, levar em consideração os elementos internos dessa pesquisa. Então, selecionar um assunto de acordo com as inclinações, as aptidões e as tendências, de que se propõe elaborar esse trabalho científico, optar por um assunto compatível com aquele que eu estudo. Então, se eu sou da área da educação, eu vou pesquisar assuntos dentro da área da educação. Se eu sou da área de sistemas da informação, eu vou pesquisar assuntos referentes àquela área, tá? Encontrar um objeto que mereça ser investigado cientificamente, tá? Não adianta nós falarmos de assuntos gerais, assuntos que a maioria das pessoas já pesquisaram, que não vai ter relevância social, para a comunidade, por exemplo, tá? Então, encontrar esse objeto de pesquisa é primordial para a gente delimitar o nosso tema. Outra questão é os assuntos externos para nossa delimitação de tema, que vão requerer o quê? Disponibilidade de tempo. Então, lembre-se que nós estamos falando de uma pesquisa dentro da universidade. Você não está falando de uma pesquisa de um mestrado, de um doutorado, No mestrado eu tenho 2 anos, no doutorado eu tenho 4 anos. Aqui dentro da universidade, na graduação, geralmente quando vocês estão para finalizar o curso, vocês têm 6 meses, tá? Então, é preciso a gente pensar, é possível fazer essa pesquisa em 6 meses? Então, quase sempre a gente acaba optando por pesquisas bibliográficas, que facilitam a nossa temática. Então, é pensar sobre a relevância, sobre a importância desse tema, o material disponível que eu tenho para esse assunto. Então, eu vou pesquisar um assunto, um exemplo, que só existe material lá nos Estados Unidos. Eu não tenho acesso aos Estados Unidos, eu não tenho ninguém para me disponibilizar esse material, então não vai ser possível. Então é preciso pensar, ora, o material que eu tenho aqui, o acervo digital da minha universidade, a biblioteca física da minha universidade, os meus professores que podem me emprestar os livros, tá? Então, material disponível para esse tema. Amplitude do tema, Essa amplitude, gente, é um aspecto fundamental dentro da nossa pesquisa, porque é ela que nos dá o norte, a direção sobre o tema que nós vamos estudar. Então, se eu utilizo um tema muito amplo, pode ser que as pesquisas que a gente faça não vão conseguir localizar material suficiente. Isso acontece às vezes até no doutorado, tá? Então é preciso a gente pensar bem. Um exemplo, então, a violência na sociedade. Ora, tem tanto tipo de violência dentro da sociedade, Tem violência doméstica, tem violência LGBT. É um tema amplo, então não dá para pensar sobre esse tipo de tema, tá? Então, é preciso que a gente faça o quê? Delimite. Pensando ainda no tema sobre a violência. A violência doméstica que acomete mulheres da periferia. Pronto. Da periferia de Aparecida de Goiânia. Já delimitei melhor aí sobre o tipo de violência que eu quero pesquisar, tá? Ou a violência que acontece dentro de uma escola particular em Aparecida de Goiânia. Aí é claro, a gente não coloca nunca o nome daquela escola. Aí a gente inventa um nome fictício.
Pronto, já pensei em outro tipo de violência. Entendeu bem o que eu quero dizer? Não dá para pensar num tema geral. É preciso que a gente faça o quê? Delimite esse tema. Pensando nisso tudo, outro ponto importante é as questões norteadoras da minha investigação. Então, o que seria isso então? Segundo Malta, ele salienta que nem toda instituição de ensino orienta o estudante no sentido de elaborar um problema de pesquisa. Por isso, então, é importante que o estudante siga as normas oferecidas pela faculdade em que estuda, buscando sanar as suas dúvidas. Então, a partir desse momento que o tema da pesquisa foi delineado, é preciso elaborar o problema de pesquisa que eu busco solucionar. Então, se eu quero solucionar o tema da minha pesquisa sobre a violência que acontece dentro de uma escola Y em Aparecida de Goiânia, eu vou buscar o quê? Por que acontece esse problema? Acontece porque a maioria dos estudantes são homens. Um exemplo, tá, gente? E levando isso em consideração, os homens são mais dados à violência. Outro problema dentro da delimitação desse tema: a violência acontece nessa escola porque não existe regras, não há limite entre os alunos, entre os jovens. Tá conseguindo entender bem o que seria então, o que me leva a pensar no problema da violência dentro dessa delimitação de tema que eu criei? Então, um exemplo, né, que é dado aqui na nossa própria unidade: a violência física sofrida pelos homossexuais no sistema prisional em Alcaçuz. Quais são as possíveis perguntas norteadoras do meu trabalho? O que gera essa violência física dentro do presídio? Né? Qual o problema da homossexualidade em presídios? Conseguiu entender bem? É isso que nós precisamos, então, para definir bem o nosso problema, tá? Bom, então as questões norteadoras da nossa investigação. Quando nós fazemos pesquisa, é preciso que a gente tenha claros objetivos que vão traduzir o nosso propósito dentro desse estudo, né? Então, o que a gente pretende fazer? Então, a gente precisa definir bem os nossos objetivos, ou seja, vai entrar então quem? O objetivo geral da nossa pesquisa e os objetivos específicos, tá? Dentro dessas questões norteadoras. Então, um exemplo, né, que é dado aí na unidade, ele coloca assim, ó: objetivo geral: realizar um levantamento dos casos notificados de febre amarela no município de Mairapurã, a fim de identificar as zonas afetadas por essa doença. Esse, gente, é o objetivo geral, é o objetivo mais amplo. Quais são os objetivos específicos, né, dentro dessa temática? Pesquisar nos postos de saúde e nos hospitais os casos notificados de febre amarela, marcar o local de residência dos indivíduos que tiveram seus casos notificados, marcar no mapa da cidade os pontos onde os casos de febre amarela ocorreram, identificar as regiões de maior incidência dos casos de febre amarela. Uma dica que nós damos quando nós fazemos pesquisa é, no máximo, aí de 3 a 4 objetivos específicos, tá? Quando se trata de pesquisa dentro da graduação, porque senão se torna muito amplo e você não consegue fazer dentro do tempo delimitado, tá? Então, de 3 a 4 é o suficiente de objetivos específicos para você trabalhar. Bom, as variáveis que eu tenho dentro da minha pesquisa. As variáveis, gente, da pesquisa, elas são determinadas por vários fatores. Então, por exemplo, tô lá falando da violência, tô falando sobre a questão da saúde da febre amarela. Tá, então você tá falando sobre saúde, então eu tenho que verificar sexo, idade, peso, doença, questão física, velocidade, massa, peso, educação, envolve idade, sexo, condição social, grau de escolaridade. Então, são as variáveis, né, que me levam a encontrar as possibilidades da minha temática. Por que isso acontece, tá? Dentro daquele tema que eu estou buscando, que eu estou pesquisando, tá certo?
Então, gente, basicamente a unidade 2 trata-se disso, o início de uma pesquisa, que é o quê? Delimitar o meu tema, planejar a minha pesquisa e colocar dentro desse trabalho as variáveis que vão me ajudar a buscar a solução, né, para essa pesquisa. Ou seja, além da solução, é claro, os problemas que acontecem, que levam à violência, que levam às causas da febre amarela dentro da minha cidade, ok? Então, muito obrigada, até o nosso próximo vídeo.